Vamos agora à nossa coluna de educação. Faltam 12 dias para as eleições municipais. E por mais que ainda não votem, crianças e adolescentes acompanham todo esse clima de campanha. A maioria sabe quem são os candidatos, ouve as conversas, a opinião dos pais, mas muitas vezes não entende o que é a política, como funciona, como são tomadas as decisões que mexem com a vida de todos nós. E para formar eleitores conscientes, é fundamental que a escola e os pais participem. E esse é o tema da nossa conversa de hoje com a Andréia Ramal. Andréia, bom dia, bem-vinda. Qual o papel da escola na formação do cidadão, né, que vai um dia votar, que vai ser eleitor? Olha, importantíssimo, Ana. Talvez seja a instituição que formalmente, digamos, é a maior responsável por essa formação cidadã. E ainda mais hoje que o papel do cidadão mudou tanto. Se você pensa, por exemplo, nessas grandes cidades, as questões que o cidadão enfrenta de transporte, como a gente acabou de ver aqui, a superpopulação, o trânsito, a questão do meio ambiente, a questão da organização desses grandes centros urbanos, a civilidade de conviver com as diferenças, com as diferentes culturas que vivem aqui. Então, tudo isso, onde é que ele aprende a conhecer? Na escola, de uma maneira estruturada, através do currículo, das disciplinas. Mas não é só conhecer, é aprender a criticar, avaliar e aprender também a decidir quem um dia pode representá-lo para servir melhor e solucionar muitos desses problemas. E agora as eleições municipais são uma super oportunidade, né, para as escolas tratarem dessas questões, explicarem o papel de prefeito, de vereador e tudo Exatamente, é uma oportunidade privilegiada. Se a gente pensa na escola de algumas décadas atrás, você tinha a disciplina filosofia, depois ela foi cortada. Era uma disciplina que justamente levava a ensinar a pensar mais criticamente sobre as desigualdades sociais. Então, hoje a escola está retomando um pouco esse papel de uma maneira mais transversal, outras disciplinas cuidam disso, e voltou também a filosofia e a sociologia no ensino médio. André, eu queria te convidar a assistir a reportagem, porque a Flávia Januzzi foi ver de perto como uma escola particular aqui do Rio despertou o interesse por política nos alunos. Eu sou do partido PDF, Partido dos Faxineiros. Pode até parecer, mas não é o horário da propaganda eleitoral. Neste colégio tradicional da Zona Sul do Rio, 30 alunos do 7º ano do ensino fundamental estão mais do que no clima das eleições. Este é um trabalho da escola. Eles foram divididos em grupos para discutir quais são os principais problemas da cidade e, o mais importante, como resolvê-los. As escolas hoje em dia, principalmente as públicas, estão muito fracas. E a minha proposta seria mais profissionais especializados, professores que pudessem atender as crianças 24 horas através de um site. Eu quero construir mais hospitais porque a saúde pública está muito precária. É uma coisa bem dinâmica, junta todo mundo, professores, alunos, é muito legal. Você olha a cidade diferente, você começa a prestar mais atenção para ver o que você vai abordar aqui com a turma? Olha, principalmente fazer o trabalho, né? Mas eu me interessei mais em saber os problemas da cidade. Agora eu presto um pouco mais atenção no que está acontecendo no Rio. De alguns dias para cá eu tenho visto um pouco mais o jornal. Outra etapa da atividade é a realização de um vídeo de campanha. Aqui os alunos têm que abordar os assuntos que, para eles, são os mais desafiadores para o futuro gestor da cidade. Alguém me ajuda? Não tem médico aqui? O atendimento nos hospitais públicos deve melhorar, então bote no documento 3555. A atividade extra classe vale 3 pontos na matéria de geografia. A avaliação é a partir das soluções viáveis para os problemas apontados pelos grupos. E contam pontos também a organização e a criatividade. Existe uma tendência, né, principalmente do jovem, a uma coisa que eu associo a uma coisa negativa, então isso não me atinge diretamente. Primeiro é perceber assim, o impacto direto da política na vida deles. O político tem uma função central para gerir a cidade, para eles terem uma condição, uma qualidade de vida melhor nessa cidade que eles vivem. Este é o 2º ano do projeto no colégio. Alunos mais interessados e mais envolvidos com o assunto. No próprio Facebook, eles abriram um grupo de debate, eles abriram novos links e eles começam a discutir sobre problemas sociais, que não são problemas fictícios da nossa escola. São problemas sociais a partir de problemáticas que eles encontram no próprio Rio de Janeiro. Renato, de 13 anos, acompanha os pais no dia da votação desde os 7 anos de idade. Depois do trabalho na escola, deu início a um debate em casa.
Você realmente conseguiu mudar o voto da sua mãe? Como é que você fez? O que você falou para ela? Ela sempre quis votar num determinado candidato. Aí eu, com esse projeto, eu conheci mais alguns problemas do Rio de Janeiro e vi que outro determinado candidato, ele resolvia os problemas do Rio de Janeiro melhor. A mãe aprovou a iniciativa do filho. Por causa das propostas, ele percebeu que tinha mais a ver com o que eu esperava de um candidato. E ele conseguiu mudar o meu voto para vereador. Que máximo, Que bom. né? Que orgulho que ela deve estar do filho. Agora, eu amei a campanha de Hugo Mendes 355, adorei. Andréia, essa situação que a Flávia Januzzi mencionou da reportagem, quer dizer, do filho acompanhar os pais no dia da votação. Isso é bacana, né? Uma iniciativa que pode dar resultado, já levar a criança para o envolvimento nessa questão das mais eleições. ainda se os pais aproveitarem para fazer uma preparação, porque não é só levar no dia. Por exemplo, pode assistir um programa político junto com a criança, pode debater as propostas, perguntar a opinião, porque não adianta só ouvir. O que a criança pensa sobre isso? Ele faria de alguma maneira diferente? Analisando a realidade do bairro, ele sentiu que falta alguma coisa? Então, no dia da votação, ele já se sente muito mais participativo, mais comprometido e fica com aquela ideia, um dia eu também vou poder usar o meu voto para escolher o melhor para a minha cidade. Claro, entende todo esse processo. A gente viu na reportagem que o critério do professor para dar a nota era o projeto ser viável. Então, não podia ser uma coisa fantasiosa, né? Chama a criança para a realidade Olha mesmo como da cidade. pedagogicamente isso é legal, porque obriga a entender realmente por dentro os problemas da cidade, ver orçamento, ver viabilidade e aí realmente ver o que é mais indicado. Então, assim, e outra coisa que me chamou a atenção no trabalho é que era tudo em grupo. Então, você já vai exercitando, lidar com um pensamento divergente, entender o pensamento do outro. Então, tem toda uma construção cooperativa que faz parte também da formação política. E olha, gente, a Andréia tem um texto, ela trouxe um texto pra gente do dramaturgo e poeta alemão Bertolt Brecht. Ela vai ler esse texto pra gente, que chama-se O Analfabeto Político. Olha só. É um trechinho. Diz o seguinte: o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele nem sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do aluguel e do remédio dependem das decisões políticas. Ele se orgulha dizendo que odeia a política. Da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista. É uma mensagem para todo mundo que vai votar agora nessas eleições, para os pais principalmente. Isso, para eles orientarem seus formarem filhos. um filho que não seja um analfabeto político e sim alguém comprometido. Obrigada, Andréia, pela tua Obrigada, participação. Ana. Mais uma vez, um bom dia para você. Bom dia.